Oi, tudo bom? Aqui é o Reinaldo e eu gostaria de dar só um recadinho muito rápido antes de você ouvir esse episódio de podcast. Caso esse seja o primeiro episódio de Sapcast que você está ouvindo, eu aconselho que você comece a ouvir a partir do episódio 6, pois lá a nossa qualidade de áudio está muito melhor, então você conseguirá aproveitar o episódio muito mais. Porém, caso você queira ouvir esse episódio por conta do conteúdo, aproveite porque o conteúdo está muito bom, a menos que seja o episódio 2, porque ele é horrível. Não ouça, se você está ouvindo o episódio 2, não ouve, é muito ruim. Vai pra frente, beleza? Tchau, tchau, obrigado, até mais. Vivemos em um universo em que sabemos haver há bilhões, se não trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias são compostas por bilhões de estrelas, que por sua vez possuem planetas em suas órbitas. Sabendo disso, porque nunca obtivemos nenhuma evidência de vida fora da Terra. Afinal, onde estão todos? Então vamos começar o Sapcast. E aí, galera? Hoje trazemos o primeiro, o único, o melhor Sapcast. O podcast que vai te levar numa viagem do imaginário, discutindo temas divertidos e dúvidas da humanidade com muita ciência e bom humor. Então, aqui hoje comigo, diretamente de Londrina, aquele que pode vir ser o estopim do fim da humanidade desenvolvendo a Skynet, Reinaldo Mates. Fala, galera, e o melhor filtro é o de barro. Também aqui comigo, de Congonhas para o mundo, o senhor das brasas, o pai dos hambúrgueres, o libertador da fome, Rafinha Mates. Opa, agora o Pedro não vai ter mais graça, mas eu dava mariquinha era de pano. E por fim, aqui quem vos fala sou eu, seu anfitrião Sérgio Mates. Muito prazer e vamos ao que interessa. Bom, pessoal, nesse episódio piloto do Sapcast, vamos falar sobre o grande filtro. Mas, afinal, o que é o grande filtro, não é mesmo? Antes, vamos passar os conceitos rápidos para entendermos o assunto. Vamos falar um pouco sobre o paradoxo de Fermi e a equação de Drake. Mas que caramba é o paradoxo de Fermi? Bom, em poucas palavras, o paradoxo de Fermi quer dizer que, se, estatisticamente falando, as probabilidades de existência de vida no universo são tão altas, por que a gente nunca teve evidências de uma vida extraterrestre? Ou seja, tem tanta estrela, tanto planeta na nossa galáxia e no universo em geral, e a gente nunca ouviu falar e nunca teve um contato nenhum com uma vida extraterrestre. Então, basicamente, esse que é o paradoxo. Se as probabilidades são tão grandes, como que a gente nunca teve um contato? Então, quer dizer que, basicamente, o paradoxo é a contradição do senso comum. Se tem muita estrela, muito planeta que pode desenvolver vida, não tem nenhuma, isso seria um paradoxo. Tá, mas legal, quem foi Fermi para falar sobre isso? Tá, Enrico Fermi, ele é um físico italiano que ele fugiu para os Estados Unidos porque na época que ele nasceu, né, era meados da Segunda Guerra, com crescimento de nazismo e fascismo lá na Europa, e a esposa dele era judia, então ele acabou fugindo com ela para os Estados Unidos porque, basicamente, a história desse paradoxo, ela é um pouco, entre aspas, mitológica. Por quê? A história diz que ele estava com alguns colegas do local de trabalho dele e eles estavam conversando sobre uma caricatura no The New Yorker que mostrava alegres extraterrestres emergindo de um disco voador e transportando latas de lixos roubadas das ruas de Nova York. Então o Fermi perguntou: onde está todo mundo? Bom, ele estava se referindo ao fato de que nunca tinham visto nenhuma nave alienígena. Bom, e com isso, a conversa meio que se voltou para a viabilidade de viagens interestelares.
E assim surgiu o paradoxo de Fermi. Mas assim, na verdade, o paradoxo de Fermi, embora tenha esse nome, ele surgiu anos mais tarde, quando o Michael Hart escreveu um artigo citando e exemplificando, mais teoricamente, essas falas, esse pensamento do Fermi. Então, por isso que muitas vezes o paradoxo ele é conhecido não só como paradoxo de Fermi, mas também conhecido como paradoxo de Fermi-Hart e também como o grande silêncio. Beleza, então. Segundo isso, a gente pode dividir o paradoxo de Fermi em dois principais pilares, né? O primeiro, é claro, vai ser a questão da escala física do universo. Além de que o número de estrelas na Via Láctea é estimado de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só para você ter uma noção sobre isso daí, você coloca o número 4 no papel e coloca 11 zeros na frente dele. Agora, quer ver uma coisa? Quer se surpreender ainda mais? Só no universo visível, aquele universo que os nossos radiotelescópios conseguem alcançar, é categorizado que existe pelo menos 70 setilhões de estrelas no universo, em todas as suas galáxias observáveis. Pega no papel aí e escreve um 7, e agora em seguida você põe 22 zeros na frente. Isso são o número de estrelas que sabemos que existe. Então, é isso aí. O número aproximado de estrelas no universo, somente no universo visível, que é em média 70 mil estrelas para cada grão de areia na Terra, mesmo que a vida no universo seja ínfima e ocorra numa minúscula porcentagem de estrelas e planetas no universo, o número de civilizações seria ainda incrivelmente grande. O que cai no quesito do paradoxo. Se existe tanta vida possível no universo, mas nenhuma evidência, nem mesmo arqueológica e nem mesmo de sinal de radiotelescópio captado. E temos um sistema chamado Equação de Drake, proposta pelo Frank Drake em 1961, em que definiu basicamente quantas civilizações avançadas a nível tecnológico poderiam existir somente na Via Láctea. E como é que se calcula isso daí? Bom, a equação original do Frank Drake, ele previa cerca de 2,31 civilizações desse tipo somente na Via Láctea. E a forma que ele usava para calcular esse número de civilizações era a partir da taxa de formação de estrelas na nossa galáxia, que ele utilizou aproximadamente 7 por ano. Em seguida, você estimava quantas dessas estrelas poderiam ter planetas orbitando, ele colocava cerca de 50%, então 0,5. A partir disso, você colocava essas estrelas com quantos planetas seriam capazes de sustentar vida, e então ele colocava aqui cerca de 2 planetas por estrela, tá? Depois ele colocava quantos realmente teriam a condição de sustentar a vida, como atmosfera, água líquida, temperatura e etc. E a partir disso foi estimado 1/3 desses planetas. Após, a gente colocava a fração desses planetas que desenvolveram vida inteligente. Ou seja, não bastava só desenvolver vida. Essa vida tinha que se tornar uma vida inteligente. Então, ele estimou que seria cerca de 1%. Então, 0,01. Desses, quais seriam capazes de desenvolver tecnologias para estabelecer uma comunicação? A gente coloca novamente 1%. Ou seja, a gente está jogando com probabilidades muito baixas mesmo. Então, mais 1%. E por fim, a gente estimava o tempo de vida que uma civilização existiria, que foi em cerca de 10 mil anos. Ou seja, a partir do ponto em que essa civilização iria começar a existir até o ponto em que ela iria decair e deixar de popular esse planeta, né? A partir disso, a gente tem esse cálculo do número de civilizações, em que a nossa resposta, o nosso X, seria de 2,31 civilizações. Mas assim, como o próprio Drake falava, como muitos desses dados são dados estimados, dados especulativos, a equação dele era basicamente acabava sendo uma forma da gente organizar a nossa ignorância. Então, a gente aceitava que falta muito ainda para a gente entender sobre o nosso universo. Só que a equação de Drake pode ser adaptada para fazer um cálculo um pouco mais simples. O próprio Carl Sagan fez um jeito mais
mundano, convencional, para a gente poder entender esse cálculo todo. Só que levando em consideração só as estrelas na nossa galáxia. Aí, levando em consideração uma estrela a cada 1 bilhão, tem um planeta, um planeta a cada 1 bilhão desses planetas está numa zona habitável, um planeta habitável a cada 1 bilhão tem água líquida e assim por diante, o cálculo do Carl Sagan vai dar milhões e milhões de possibilidades de ainda de ter vida inteligente por aí, só na nossa galáxia. Então o cálculo, a equação de Drake ainda assim só piora, entre aspas, pra gente, porque não tem mais nada, a gente não conseguiu ouvir nada. Então, basicamente o que eu entendi aqui, até eu falo resuminho rápido, é que desde que Drake propôs uma equação com os conhecimentos e concepções da época e foi se atualizando com o tempo até um pouco mais recente Carl Sagan, e conforme nós conhecemos mais e mais sobre o nosso universo e os astros que compõem ele, basicamente esse número só tende a crescer, o que piora cada vez mais o paradoxo de Fermi, porque onde está todo mundo? E a gente falou até agora do primeiro pilar, agora vamos puxar o segundo pilar. O que é o segundo pilar do paradoxo de Fermi? O segundo pilar é basicamente levar em consideração se a vida, o comportamento comum da vida é se expandir, prosperar. Se a vida inteligente vai desenvolver tecnologicamente para explorar todos os recursos do próprio sistema solar, colonizar outras estrelas, e mesmo assim tem que levar em consideração a viagem, que atualmente mesmo com a nossa tecnologia, a gente levaria de 5 a 5 milhões, 50 milhões de anos para chegar na estrela mais próxima, lá em Próxima Centauri. Mas isso pode sim, para tempo geológico galáctico, nada, mas pra gente é muito. E daí você pensando nesse tempo que a gente levaria só para chegar numa outra estrela, se uma civilização já teve todo esse tempo antes da gente, quais as possibilidades delas estarem por aí? Então, basicamente, o segundo pilar seria que a tendência comum da vida biológica como conhecemos é se expandir, ou seja, explorar o próprio sistema e, consequentemente, o próprio estrelas em volta. E o único fator que impede, ou que seria um empecilho para isso, seria o tempo e a distância. Mas isso nós estamos levando em consideração a nossa concepção de tecnologia, a tecnologia humana. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa civilização em 10 mil anos mais antiga que nós mesmos. Cara, é muita coisa. É só pensar no celular, 10 anos atrás. Eu acho que todo mundo já fez. De imaginar alguém pegar alguém do 1000 para levar para 1600. O cara não vai sentir tanta diferença. Mas tirar do 1600 e trazer para agora, o cara vai pirar. Fora isso, uma outra coisa que a gente pode levar em consideração é que, assim, nós temos a nossa concepção de tempo. Einstein já dizia que o tempo é relativo. Então, por exemplo, nós temos a nossa visão, o tempo passa de uma determinada forma para nós. Mas a gente pode considerar que, por exemplo, no outro canto do universo, ou até mesmo mais próximo, no outro canto da nossa Via Láctea, existe uma civilização que para eles 100 anos, 1000 anos, ou sei lá, 1 milhão de anos é um piscar de olhos. Então, a capacidade de contato com uma civilização dessa é um negócio muito complicado, porque a gente não está falando de pessoas que estão se movendo, que percebem o tempo da mesma forma que a gente. Então, por exemplo, uma civilização que percebe o tempo de uma forma mais lenta ou mais rápida, por exemplo, poderia ver o contato com a gente como um simples flash de luz para eles, ou algo do tipo. Então, esse conceito é uma coisa ficção científica dá total. para expandir para muitos lados, né?
Ó, eu quero dar um adendo aqui, porque eu vou fugir muito do assunto agora, mas para todo mundo entender. Pelo que eu entendi. Vamos colocar aqui a teoria da relatividade de Einstein. Segundo, quanto mais rápido nos movemos no universo, mais devagar o tempo passa pra gente. Agora pensa assim, estamos em movimento constante no universo, ou seja, nosso planeta está viajando em volta de uma estrela que está viajando em volta de uma galáxia que está viajando no universo. Ou seja, estamos andando no espaço em constante tempo. Se você pegar um outro planeta em outro canto da galáxia, ou outra galáxia distante que esteja viajando numa velocidade muito menor do que a nossa, ou muito maior, o tempo relativo para isso vai ser diferente do nosso. Ou seja, enquanto passa 10 anos aqui, um planeta que está a 1/10 da nossa velocidade pode passar 20, 30, 40 anos. E isso em questão de milhões de anos de evolução, isso relativamente seria diferente um para o outro. Em questão de desenvolvimento, e a gente mais voltou falando no Brasília, volta a tempo normal. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Uau. Desculpa, eu não prestei atenção no que você estava falando. Talvez eu tenha viajado demais. Tá, beleza, mas a pergunta principal é por que nós não vemos nenhum sinal de vida extraterrestre, inteligente ou não, no universo? Dada a quantidade de civilizações possíveis e o tempo em que elas tiveram em idade geológica do universo para se desenvolver, nós não temos nenhuma evidência, nenhum sinal, nem mesmo registro arqueológico de uma civilização antiga que possa vir a ter visitado a Terra no passado e deixado alguma coisa distante. Não vamos entrar em teorias de Deus astronautas, porque, gente, por favor, né? Mas enfim, até mesmo não temos nenhum exemplo de sondas de von Neumann, por exemplo, que seria a melhor e mais viável forma de colonização da galáxia. Dá um adendo aí do que seria uma sonda de von Neumann aí, Rei. Bom, basicamente uma sonda de von Neumann é uma sonda que ela consegue viajar até um determinado planeta e chegando nesse planeta, ela consegue coletar recursos desse planeta e a partir desses recursos, ela consegue se autorreplicar. Então, por exemplo, imagina que uma sonda de von Neumann, imagina que nós aqui da Terra, a gente consegue jogar uma sonda de von Neumann na Lua, por exemplo. Ela chega na Lua, ela começa a coletar recursos. A partir do momento que ela começa a coletar recursos, ela transforma esses recursos em uma nova sonda. Então, essa sonda que chegou na Lua, ela pode coletar recursos suficientes para criar, por exemplo, 2 sondas novas. Então, ela vai e pega uma sonda, ela envia para Marte, e outra sonda ela envia, por exemplo, para Mercúrio. Eu sei, eu pulei um planeta, mas tudo bem. Imagine que ela mandou essa sonda para esses 2 planetas. A partir do momento que essas sondas chegaram nesses 2 planetas, elas vão lá, colhem recursos e criam 2 novas sondas. Então, gera um crescimento exponencial de sondas. Ou seja, uma sonda vira 2, que 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16 e assim por diante. Então, essa seria uma forma muito eficaz e muito rápida de você colonizar e popular o universo inteiro. Talvez popular não, né? Porque seriam sondas, então dependeria do que você consideraria como população e como civilização. Mas é uma forma de uma determinada civilização, uma determinada espécie de, entre aspas, ou fora das aspas mesmo, conquistar uma galáxia ou até mesmo conquistar o universo. Se vocês acham que é muito viajado essa questão da sonda de von Neumann, a gente pode pegar para alguma coisa que está acontecendo hoje em dia aqui na Terra. Com as impressoras 3D, a gente tem um movimento que é o RipRap. Eu não sei se eu pronunciei certo, porque eu não sei certinho o nome, mas basicamente esse movimento, eles querem criar impressoras 3D, que essas impressoras 3D sejam capazes de criar peças, imprimir peças, né, para criarem novas impressoras 3D. Então, elas basicamente já entrariam, né, nesse conceito de máquinas autorreplicantes. Bom, hoje em dia, algumas impressoras 3D conseguem construir boa parte da estrutura necessária para criar uma nova impressora. Ainda é muito complicado você criar os circuitos elétricos e tudo mais, mas a gente já está meio que no caminho. Então, isso meio que demonstra que talvez as sondas de von Neumann não sejam uma coisa muito absurda de se criar e nem de se conceber. Seria basicamente uma bactéria no universo. É tipo isso. Então, agora que a gente conseguiu dar uma concepção geral e rápida, realmente muito resumida, sobre o paradoxo de Fermi e sobre a equação de Drake, que eu sei que, galera, faltou muita coisa para ser discutida, mas o ponto foco do nosso podcast, do nosso episódio aqui, são os grandes filtros.
Então chegou o momento mais esperado, vamos falar sobre as hipóteses dos grandes filtros. Minha casa, telefone. O grande filtro. Então, o que são? São hipóteses que tentam propor os fatores para que torne a vida muito difícil de ocorrer no universo, ou até mesmo que ela ocorra com facilidade, porém tenha uma vida de civilização muito curta, ou comportamentos que levem à sua própria extinção ao atingir, antes que mesmo que consiga atingir uma maturidade, uma tecnologia para a civilização espacial, que seria basicamente o ponto em que estamos agora. Podemos dividir esses dois grupos de hipóteses de grandes filtros a partir de um pensamento humano mesmo. Seria, a humanidade já passou por esse grande filtro ou vai passar por ele? Não sabemos. Só vamos saber se nós passamos, não vamos saber, e se vamos passar, com certeza a gente vai saber. Então, o filtro mais básico seria a hipótese da Terra rara, que se baseia na ideia de que as condições de surgimento da vida são tão específicas e depende de tantos fatores, uma cadeia de eventos de fatores tão próprios que a torna muito incomum e até mesmo única, que seria o exemplo da Terra. Mas isso é um pensamento muito antropocêntrico e cada vez mais ele vem perdendo força nesse meio de reflexão sobre vida extraterrestre. E daí tem outro ponto a ser discutido para que a vida simples ocorra com certa facilidade, ou seja, nós temos muitos exemplos de hidrocarbonetos encontrados em cometas ou até em fumarolas no fundo do oceano. Basicamente, é sobre o primordial da Terra, que é a hipótese mais aceita de surgimento de vida na Terra. Hidrocarbonetos estão muito disponíveis e reações químicas que transformam compostos inorgânicos em compostos orgânicos também ocorrem o tempo todo, não só na Terra como no espaço. O problema e o primeiro filtro entra na transição desses hidrocarbonetos, a reorganização deles para que forme a vida procariótica, ou seja, os procariontes são seres unicelulares simples, sem nenhuma organela e organização celular. Seria basicamente uma bolha de gordura com ácidos nucleicos que se reorganizaram numa fita de RNA ou DNA e está ali sintetizando as proteínas básicas para o desenvolvimento dessa vida. O segundo filtro seria o salto em que essa vida procariótica simples passasse a ser uma célula eucariótica. E como que isso ocorre? O que precisa para ser uma vida eucariótica? Basicamente, células eucariontes, elas possuem um núcleo separado, organelas especializadas e citoesqueleto que permite que a célula assuma diferentes formas e funções dentro do organismo ou até mesmo de forma unicelular. E essa transição se torna muito complexa, tanto que, segundo estudos, que isso aconteceu pelo menos uma única vez na história da vida da Terra, ou talvez tenha acontecido algumas vezes e, obviamente, a que se sobressaiu, dominou e consumiu as outras, que seria a célula com melhor capacidade energética, basicamente as eucarióticas, que possuem as organelas mais importantes, que são as mitocôndrias. Pega essa bolinha aí. Beleza. Mas talvez isso não seja muito incomum quanto nós pensamos, e aconteça muito, nós não temos como saber. E um outro fator seja a transição dessa célula unicelular eucariótica para uma célula, para um organismo multicelular. Essa transição pode ser um empecilho, porém, em alguns experimentos aqui na Terra, vou até tentar colocar aí no post, já foi observado a transição de algas unicelulares se reorganizando em algas pluricelulares, em questão de gerações. Vamos lá. Fora esse padrão, você até pode conseguir que organismos multicelulares sejam comuns e consigam surgir com facilidade. Mas como o filtro entra, nós podemos ir cada vez acrescentando os fatores. Vamos lá. A vida multicelular, ela surge com facilidade, mas só que a transição das criaturas aquáticas para as criaturas terrestres seja um empecilho, ou só ocorra quando esse astro, esse planeta, ele tenha um satélite natural que faça as marés. Pois alguns estudos levaram a crer que a transição de seres aquáticos para seres terrestres ocorreu justamente por causa da diferenciação das marés. E isso é um fator importante no desenvolvimento da vida, pois quando você abre essa fronteira
do aquático para o terrestre, você abre uma possibilidade de exploração de recursos, espaço, muito maior do que você teria num ambiente aquático com muita vida disputando espaço, comida, dominância e etc. Bom, beleza. Só que a gente tem isso, mas dentro desse conceito a gente pode ir adicionando cada vez mais fatores, né? Porque, beleza, a vida chegou, conseguiu conquistar o ambiente terrestre. Mas um outro filtro, alguma outra coisa que a gente poderia colocar, seria essa vida terrestre começar a se desenvolver em uma vida inteligente. Já que aqui na Terra, né, a gente sabe que isso aconteceu em um pequeno grupo. Fora essa questão da vida inteligente, algumas pessoas falam que um dos filtros seriam a capacidade dessa vida inteligente em manipular os elementos. Por exemplo, a gente pode colocar muita coisa nesse momento. Essa vida inteligente conseguir dominar o fogo, né? Conseguir fazer uma fogueira, conseguir cozinhar os seus alimentos, que permitiram, então, que eles tivessem uma alimentação diferente. Podemos colocar um pouco essa questão também de mudar de nômades para a cultura de sedentarismo, depois que a gente conseguiu cultivar alimentos e começar a fazer criações de animais também. Um pouco antes, a gente pode falar também que a questão de essa vida inteligente conseguir criar ferramentas para utilizar os recursos ao seu redor, utilizar esses recursos ao seu dispor. Então, são várias coisas, mas uma das principais é a questão de energia. Porque todo o nosso desenvolvimento industrial, todo o nosso desenvolvimento de uma civilização industrial, começando lá, né, com a Revolução Industrial, foi baseada no carvão, ou seja, basicamente um combustível fóssil. Os nossos combustíveis fósseis, eles são basicamente a decomposição da matéria orgânica dos dinossauros, certo? Então, imagina se a raça humana tivesse, na verdade, vindo antes dos dinossauros. Então, será que a gente teria esse combustível necessário para desenvolver essa civilização industrial? Porque imagina hoje em dia, sem essa questão, sem esse boom que os combustíveis fósseis trouxeram para o desenvolvimento nosso como uma civilização tecnológica, para nossa revolução, para a nossa criação de máquinas e substituição do trabalho braçal para o trabalho com máquinas. Imagina se a gente não tivesse tanto combustível fóssil, ou sequer qualquer combustível fóssil a nosso dispor para dar início a essa revolução. Só para botar um ponto bem importante aí no que você disse, se você que está escutando a gente aí for vegano, não use gasolina nem plástico, cara, porque é tudo derivado de petróleo e afinal, petróleo são dinossauros mortos. Mas dinossauros não eram mamíferos. Eram mamíferos? Não, eram répteis, mas eram animais. Ah, tudo bem, faz sentido. Ué, vegano não come nem mel, cara? Vai saber. Mas não vai usar gasolina sério? também. Desliga o carro aí. Você tá escutando dirigindo o carro, desliga aí. Calma. Veganos, a gente ama vocês e eu queria ter a capacidade de ser, no mínimo, vegetariano, mas eu peço perdão pelo vacilo. Cara, vegano não vai ouvir isso aqui. Sem comer carne. Eu tô aqui, peço perdão. Carne é muito bom, irmão. E o Rafinha é um assassino. O cara ganha vida matando boi. Beleza, então, vamos lá. Então, visando esses fatores aí, a gente pode dizer que é muito difícil a vida atingir os níveis em que a nossa civilização se encontra. É uma cadeia de eventos muito específicas para que isso aconteça, desde a organização da vida mais simplória para a vida multicelular, até a disponibilidade de recursos no planeta que você tem justamente pela idade geológica dele de acúmulo de matéria orgânica para formar os combustíveis fósseis, como o Reinaldinho citou aí. Tá, e ser assim com todos esses fatores, é até possível que tenha uma abundância de vida no universo. Porém, com todos esses fatores e fronteiras que foram propostas aqui para as hipóteses da Terra rara, pode ser que
nenhuma ou pouquíssimas dessas vidas conseguiram atingir o nível de exploração espacial que nós encontramos hoje. Estamos engatinhando hoje em cima da exploração espacial. Não podemos deixar de dizer que isso cai num viés muito antropocêntrico do homem, que tenta se colocar muito especial no universo, que todos esses fatores que propõem possa Terra rara aconteceram com tanta exclusividade que ou nós somos um dos únicos ou até mesmo a única vida inteligente que surge no universo. Porém, uma pesquisa rápida aí, muitos cientistas estão adotando o princípio da mediocridade e que na nossa noção filosófica diz: se um item for retirado aleatoriamente de um ou vários conjuntos ou categorias, é mais provável que esse item venha da categoria mais numerosa do que qualquer outra categoria menos numerosa. Ou seja, se nós estamos aqui, quer dizer que nós somos derivados de uma ordem de fatores mais comuns no universo do que uma ordem de fatores muito exclusiva, estatisticamente falando. Isso cai num pensamento de que, então, a vida como a nossa, o ponto que estamos, é muito comum e cai numa discussão muito grande. Então, pessoal, é agora que a gente já falou sobre todos os filtros da Terra rara, que seria basicamente... O ser humano já passou por eles. Vamos falar dos possíveis filtros que estão por vir e que possam selecionar a humanidade ou selecionam qualquer outra raça do universo, e a ponto de que ela seja ínfima ou nenhuma, e estamos a passar por ele. Vamos lá. Começando que, basicamente, as civilizações tendem a se destruir e a raça humana é PhD nisso daí. Temos vários possíveis causadores para isso. A primeira, e aqui podemos abordar, aqui já sentimos o seu gostinho mais amargo aí. Foi a Segunda Guerra Mundial e a eventual guerra nuclear com a tenebrosa Guerra Fria, em parâmetros globais. A Segunda Guerra Mundial foi 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, o que finalizou a Segunda Guerra Mundial. Mas, sabendo do estrago que ele fez, imagina como seria uma guerra em parâmetros globais. Primeiro, não seria um gosto amargo, seria um gosto metálico na boca. Esse humor foi muito negro. Era só uma coisa tão normal. Bom, mas em caso de uma guerra nuclear, o problema nem seria as explosões, não seria a radiação. O problema seria o inverno nuclear. Tá, calma. Vamos fazer uma pequena vírgula. Sim, isso seria um pequeno problema, né? Imagina, você tá, tipo, no raio de radiação ou no raio de explosão da bomba, você ia tomar no cu de todo jeito. Mas, beleza. Quem tá na área de efeito ali tá lascado. Perto da explosão, tá assusta, porque morre na hora. Não vai passar pelo pior, né? Guerra nuclear, torça pra estar no raio de explosão. Porque depois... Tá, calma, eu vou fazer uma... Isso é muito errado, cara. Estamos aderindo ao suicídio nuclear. Tô sendo sincero. Não, tô sendo sincero. Mas teve uns casos, tipo, de sobrevivente das bombas que tiveram vários BOs por conta da radiação. E, se não me engano, teve até... Teve, sim. Os efeitos genética depois, não teve? Da contaminação... Tipo, radiação de Hiroshima e Nagasaki são sentidos até hoje por raros sobreviventes e alguns descendentes. Não, o maior problema mesmo seria o inverno nuclear, que depois das explosões, com todo o problema dos incêndios, tudo que está queimando embaixo, vai começar a subir cinzas, fumaça, tudo para o alto da atmosfera e começar a fazer uma fina camada que vai impedir a radiação solar de entrar, começar a esfriar. Então, primeiro vai acabar impedindo as plantas de fazer fotossíntese, impedindo as plantas de fazer fotossíntese. Elas morrem, morrendo as plantas. Não tem o que herbívoro comer, herbívoro morre, não tem mais daí o que carnívoro comer, carnívoro morre e a gente se ferrou. Depois disso ainda existe a possibilidade da Terra entrar mais uma vez
no estado de bola de neve. Cara, será que se entrasse em uma nova era de gelo, ainda ia sobrar o esquilinho da Era do Gelo? Ele ia destruir a Terra como a nossa. Seria muito interessante. Eu espero que se o nosso fim for esse, eu espero que ele sobreviva para que anime os corações de crianças no futuro. Pô, se tiver um futuro, você não destruir a Terra, afinal, né? Mas só pra resumir isso daí, é basicamente o efeito dominó. Quem não morrer com bomba ou com radiação vai morrer de fome e de frio. Que não vai ter luz solar, não vai ter mais plantas, não vai ter mais alimento e, no final das contas, quem se pode é você. E o hambúrguer do Rafa vai acabar também, então fudeu. E depende, né? Porque se alguém estourar aí uma bomba de hidrogênio que entra em reação em cadeia e queima a atmosfera inteira, aí a gente toma tudo. É a bomba de nêutron. É bomba de nêutron? Então, desculpa. É a bomba de nêutron que tem coisa de 80% de possibilidade de pelo vacilo, incendiar então. a atmosfera. Existe bomba de nêutron? A melhor bomba não é a bomba de hidrogênio? A maior bomba já testada. É. A bomba de nêutron é teórica, que daí não foi desenvolvida. Ela não existe, né? Ela é possível, será? Ou ela é só teórica? Porque a física tem muita teoria que é impossível experimento por N fatores, né? Mas calma. Ô Rafa, mas peraí. A Tsar Bomb não foi explodida em subsolo porque ela tinha o risco mesmo de incendiar a atmosfera? Ô Rei, esse negócio do risco de incendiar a atmosfera aí, ele é meio que sensacionalista, cara. Ele pode acontecer um incêndio local da atmosfera, mas o efeito dominó, a reação em cadeia do incêndio atmosférico é impossível com uma bomba nuclear, uma bomba de hidrogênio, por exemplo. Na condição atual é impossível. Obrigado por compartilhar. É muito History Channel. Alien. Vamos lá. É muito disso, Carlos. Bom, um segundo ponto de autodestruição seria uma guerra biológica, né? Porque existem relatos da Idade Média, mais ou menos, em que já se arremessavam corpos infectados, principalmente com peste bubônica, a famosa peste negra. Triste, né? Isso ser famoso por isso, mas eles arremessavam esses corpos através das muralhas em cidades sitiadas para que infectassem a população lá dentro, e a partir desse ponto eles ganhavam a guerra de dentro para fora. Ou seja, muitas vezes os soldados não necessariamente precisariam nem lutar, porque a própria população acabaria morrendo infectada. E agora, vou deixar um pouquinho essa parte pro Serginho, que é jogador assíduo de Plague Inc., e ele pode falar um pouquinho melhor dessa questão dos micro-organismos geneticamente modificados. Peraí, rapidinho. Uma coisa que eu acho que dá pra entrar aí também é que, se eu não me engano, quando os espanhóis vieram pra América, inicialmente não foi intencional. Verdade. Acabaram... Realmente, isso aí eu posso falar também. A gripe. Não, a própria peste mesmo. Uhum. Não, acrescenta você, Rafa. Acrescenta você. Desenvolva. Então, é que quando os espanhóis acabaram chegando na América, involuntariamente, eles acabaram trazendo a peste e exterminando grande parte da população nativa, só com as doenças que eles já eram basicamente imunes. E eu não me engano, primeiro foi não intencional, mas depois eles davam de presente para os nativos cobertores de quem teve a peste, para poder espalhar mais ainda, daí já usando como arma. Teve a maior mortalidade dos indígenas naquela época foi quase que exclusiva por doenças, não foi tanto mais guerra, não. Não houve em si muitas guerras e muita gente morreu por guerra, mas a maioria morreu por gripe comum, peste bubônica e outras doenças que nem existiam aqui na América em si. Cara, a guerra biológica, ela é muito apelona. Eu vou dar um parâmetro de uma guerra biológica atual, saca só. É até possível que, com a engenharia genética atual, que nós possamos modificar micro-organismos para que eles se tornem altamente contagiosos e com uma alta taxa de mortalidade, que seria basicamente o ideal para uma arma biológica. Vamos lá. Quem já jogou o Plague Inc. vai entender o que eu estou falando aqui. Nós não podemos usar como argumento o seguinte: se um país desenvolver uma arma biológica, ele terá cura para sua proteção. Cara, tira isso da cabeça, porque a ideia principal de uma arma biológica se tratar de, quando a gente fala de uma arma biológica com organismos biológicos geneticamente modificados, o buraco é muito mais embaixo. Vamos entrar lá. Para que se produza um organismo altamente eficiente para uma guerra biológica, ele vai precisar, antes de matar o próprio hospedeiro dele, contaminar outras pessoas.
infectar outras pessoas, ou seja, ele precisa ter uma alta taxa de transmissão. Para que isso ocorra, ele precisa ser muito eficiente em se multiplicar e se dissipar por diferentes vias, como a gripe, por exemplo, pelo ar, mucosa, contato direto, anyway. Isso, consequentemente, vai promover uma altíssima taxa de mutação nesse micro-organismo. Quanto mais ele passar de uma pessoa para um organismo diferente para outro e se multiplicar, consequentemente, mutações vão acontecer. Isso acontece o tempo todo na natureza, em todos os micro-organismos. Pensando em condições globais e em número de infectados e a sua distribuição geográfica, é possível que uma única cepa, em pouquíssimo tempo, sofra tantas mutações em diferentes locais que isso ocasione uma variedade gigantesca de cepas, um patógeno altamente contagioso e letal, que seria o intuito de uma arma biológica. Possivelmente não vai fornecer tempo suficiente para que se desenvolva a vacina. Mesmo que a vacina da cepa principal já exista, as mutações, as cepas mutantes não vão fornecer tempo suficiente para que se desenvolva uma vacina em cima delas. Tá, e, consequentemente, isso vai ser o fim da humanidade. Isso que eu nem entrei de que, intencionalmente, fizéssemos uma arma biológica, ela seria ideal se fosse transmitida, se ela pudesse infectar uma grande variedade de espécies, e assim aumentar o seu poder de transmissão, ou seja, mais espécies, maior número de mutações. Beleza aí, mas a gente tem outro ponto um pouquinho mais divertido, entre aspas, né? Que é uma catástrofe nanotecnológica, ou seja, uma grande massa cinzenta. Isso aí é bem ficção científica, tá? Mas, por exemplo, é um futuro possível, considerando os avanços tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Com o avanço da nanorobótica, a gente pode utilizar eles em diversas áreas, como a área da medicina, construção civil. Mas imagine então que esses nanorobôs eles seriam muito proveitosos em questão de saúde, e imagine para cuidarem da nossa saúde e até, quem sabe, aumentarem a nossa longevidade. E para isso, imagine que a gente consiga criar nanorobôs que eles sejam autorreplicáveis, puxando um pouquinho na máquina de von Neumann e trazendo para cá. Imagine que a gente consiga criar então esses nanorobôs que sejam autorreplicáveis e que, por exemplo, num caso, fugindo um pouquinho da saúde, trazendo um pouquinho para a natureza, imagine que a gente utilize esses nanorobôs em um lago que esteja contaminado com metais pesados e a gente consiga fazer com que esses nanorobôs, de certa forma, extraiam esse metal pesado, utilizando eles como material para se autorreplicarem ou simplesmente para filtrarem esse material, enfim. Mas imagina que esse nanorobô ele acabe sendo corrompido. Imagina que essa capacidade de autorreplicação dos robôs sejam utilizadas de uma forma ruim. Essa configuração seja comprometida e ele passe a se multiplicar com qualquer recurso. Como um exemplo, a gente pode utilizar átomos e moléculas com carbono, por exemplo, com essa divisão demorando por volta de 2 minutos. Tipo, alguém faz uma conta aí pra gente ver mais ou menos o que podia gerar com isso. Vamos lá. Vamos supor que, então, cada nanorobô aí seja feito basicamente de aproximadamente 10 mil átomos de carbono na sua composição, que vai dar mais ou menos uma massa aproximada aí de 1,6 vezes 10 a menos 23 quilogramas. Cara, esse é um número muito pequeno. E tá, ele vai se dividir uma vez a cada 2 minutos. Tá, então se autorreplica, 1 vira 2, 2 vai virar 4, 4 vai virar 8 e assim sucessivamente. Exponencialmente, né? Como uma bactéria, por exemplo. Vamos colocar aqui. Beleza, vamos lá. Após 5,23 horas, ou seja, 314 minutos, esses robôs vão ter se dividido 157 vezes. Você vai pegar o número 2 e vai levar ele por 157 e vai multiplicar pela massa de um único robô. O que vai dar um total de 6,06 vezes 10 a 24 quilogramas. Cara, só pra você ter uma noção, a massa da Terra é aproximadamente 5,9
desses 10 a 24 quilogramas. Ou seja, em 5 horas, a massa de nanorobôs consumiria toda a massa da Terra. Lembrando que estamos levando aqui só em consideração que os nanorobôs são compostos apenas de carbono. E a Terra não é integralmente feita de carbono, obviamente, né? Sua grande maioria vai ser o ferro e o silício. Mas boa parte da massa, todos os seres vivos do planeta, é composto por carbono. Ou seja, em um tempo menor, um único nanorobô comprometido por um hacker malicioso em se dividir e, consequentemente, poderia consumir todo o carbono da Terra em questões de minutos. Podemos extrapolar em questões de dias, se você aumentar o tempo de divisão deles, mas, anyway, a gente tá lascado. Cara, isso pode parecer muito com a ficção científica, mas é aquela questão. Com o avanço tecnológico que a gente tem hoje em dia, a gente nunca sabe. Por exemplo, você imagina, a gente não consegue imaginar como vai estar a tecnologia daqui a 10 anos. Mas, cara, para um pouquinho e pensa como era a nossa tecnologia 10 anos atrás. E vê o salto que a gente conseguiu dar num intervalo de 10 anos. Então você imagina que esse avanço tecnológico, ele acaba sendo também exponencialmente aumentado conforme vai passando o tempo. Quanto mais tecnologia a gente tem, mais rápido a tecnologia vai se desenvolvendo. Cai um pouquinho na lei de Moore de processamento de computadores, né? O desenvolvimento tecnológico tá meio que andando junto ali. Que vai ter um cast futuramente só sobre lei de Moore. E também lembrar muito quem já assistiu Transcendence com Johnny Depp. Puta cara, bonitão, hein? Mas enfim, quem já assistiu Transcendence com Johnny Depp vê como que seria esses nanorobôs de recuperação e biorremediação que o Reinaldo sugeriu aí. Seria incrível, cara. A ideia, se você pensar essa ideia pro bem, ela, basicamente salvaria a Terra e a humanidade muito fácil. Só que... Aí pensar pro lado do mal. Assista o episódio do Liga da Justiça Sem Limites, o Coração Negro. Que são nanorobôs que vão consumindo tudo que vem pela frente. E só que eles têm uma central de comando e só destruir a central de comando e para tudo. É que vilão sempre tem. Tem esse pontinho pra se ferrar, né? Na verdade, esse não é a nanotecnologia dando errado total, porque não era o intuito não pra fazer mal. Eu não lembro se era exatamente. Era uma arma do governo que saiu do controle. Pra variar. Sempre, né? Ou se era só um experimento que deu errado. Até que daí, mais pra frente, no desenho mesmo, o Lex Luthor, junto com o Brainiac, incorpora a tecnologia a eles. É bem legal. Cara, E aí tem o soco mais foda de todos os tempos do Flash. O soco da velocidade da luz? Soco de massa infinita. Caralho, isso deve ser animal. Eu não assisti ainda, cara. Eu pretendo assistir. Não assisti ainda, já tem 27 anos. Cara, a TV Globinho acabou, irmão. Não tenho mais isso, não. Não era a TV Globinho, era no Bom Dia e Companhia. Aí na tua casa. Tem um site revolucionário que chama youtube.com. Você coloca lá, cara. Nossa senhora, tem uns vídeos muito top. Muito avançada pra mim. Eu ainda tô na era do bronze. Calma, lembrando de cultura pop aí, falando de desenho, tem um episódio muito maneiro também de Futurama, em que o Bender, ele começa a se dividir, fica cada vez menor. Eu não lembro qual que é o motivo, mas enfim. Ele vai se dividindo, e o Bender é alcoólatra, né? E chega um ponto que ele fica tão pequeno que ele pega as moléculas de água e as moléculas de carbono da atmosfera e vai dividindo elas e fazendo moléculas de álcool pra tomar em escala nanométrica. E isso tá acabando com a Terra, tá ligado? É uma viagem muito sem precedente do Futurama. O Bender não precisa de motivo pra fazer essas coisas. Ele basicamente destrói, o clone de Bender destrói a Terra fazendo moléculas de água e carbono virarem álcool, porque ele é alcoólatra. É muito, muito politicamente correto esse desenho, mas enfim. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. É isso aí mesmo. Vamos dar continuidade ao quest, vamos dar continuidade. A gente tem aí mais uma hipótese, estamos chegando às últimas agora, mas temos a hipótese do suicídio ecológico, que basicamente é o que estamos vivendo agora, e
na minha opinião, vai ser um dos motivos ou o estopim para a guerra nuclear, basicamente. Que seria o suicídio ecológico, basicamente a civilização se desenvolve, consome, destrói o próprio ecossistema planetário, acabando as suas condições de vida e fim. É o que a gente tá fazendo, cara. Aquecimento global, poluição, tá foda. Querendo ou não, esse é um filtro que a gente tá enfrentando no momento, né? Porque a gente não pode negar que tá acontecendo. E a nossa aí questão tudo agora... propaganda comunista. Cara, ô Rei, você disse que a gente não pode negar, cara, mas o que tem de negacionista do aquecimento global? Nossa, tá foda, cara, mas enfim. Cara, mas é pra isso que o ProErd existe, né? Pra galera não usar droga. Ó, dica aí, pessoal, YouTube não é escola, tá? Peguem um livro, porque negacionismo é uma merda e mata, beleza? Fica no ar. E astrologia não é uma ciência. Astrologia não é ciência. Ciência é o próprio ciência, galera. Fica aí no ar. Tchau! Mas... Não, eu acho que cara, esse é o tema que a gente... É o tema mais atual, é o tema mais importante, mas eu acho que é o tema que a gente não precisa nem falar. É só você sair da porta da sua casa que você vai sentir o cheiro de carbono queimado de alguém que tá colocando fogo num pneu a alguns metros da sua casa e você vai falar, cara, realmente a gente tá muito ferrado. Se você é de São Paulo, é só você sair e sentir a friaca que você tá reclamando que tá fazendo aí agora, que nunca fez na vida. Ele não tá tendo aqui. Exatamente. Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora vamos para... a Skynet, pô! Bom, essa eu acho que é uma questão que pega bastante hoje em dia. Se eu não me engano, tem até o Elon Musk, ele fala que ele tem um pouco de medo do desenvolvimento de inteligência artificial, mas que não é um tema que é muito atual e as pesquisas e o desenvolvimento nessa área está crescendo muito ultimamente. As aplicações são muito grandes, mas tem aquela questão, né? Tudo que vem para o bem tem alguém que vai querer utilizar para o mal. Então, acho que esse é um tema que a gente vê muito na cultura pop. Você consegue ver, principalmente em Exterminador do Futuro, por exemplo, como já citamos a Skynet, que os robôs vão acabar destruindo o planeta, né? E também tem muita fanfic na internet que começa com um texto interessante e termina com a revolução das máquinas. Eu pessoalmente odeio isso. Eu acredito que a nossa única forma de de evitar que isso aconteça é utilizando um pouco do que o nosso revolucionário e homem que foi muito à frente do seu tempo, nosso queridíssimo Isaac Asimov, criou, que são as diretrizes da robótica, né? As diretrizes dos robôs. Que são? Um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que ele se fira. Um robô deve obedecer todas as ordens do ser humano, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é que um robô deve proteger sua própria existência, a menos que isso entre em conflito com a primeira e segunda lei. E, posteriormente, o Asimov ainda acrescentou a Lei Zero, né? Porque para garantir que nós, humanos, não fizéssemos burradas, que era que os robôs deveriam garantir que a raça humana não iria se exterminar. Ou seja, eles deveriam garantir que a gente não se matasse, na verdade. Cara, né? mas, mano, em falar nisso, esse último, a Lei Zero, ele cai num conflito das próprias diretrizes do robô. Alguém assistiu o filme Mother do Netflix recente agora? Não. Não, ainda não assisti não, mas falaram que é bom. O filme basicamente vou dar uma resumida, spoilers, gente, tapa os ouvidos. O robô, ele cria uma criança desde o começo, ensina tudo que ela precisa saber. No final das contas, acontece que uma pessoa invade a base que essa pessoa tá, porque é o fim do mundo, anyway, blá 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 blá. O robô tenta converter isso aí, tudo mais, blá 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 blá, a pessoa cresce, se revolta com o robô, sai pra fora da base, aprende sobre o mundo, depois volta pra base. No final das contas, ela descobre que o robô é uma inteligência coletiva que destruiu a própria Terra para salvar a humanidade, porque ele só entendeu que para salvar a humanidade e evitar que ela se destrua, ele deveria destruir ela, rebutar e criar um ser humano perfeito. Volta pro começo.
E basicamente esse filme é foda, cara. Sem contar que... Então ele criou a Scarlett Johansson. Ah, meu pai, Scarlett Johansson, enfim. Não vamos entrar na Scarlett agora. Mas eu fico pensando assim, nesse ponto das máquinas, as diretrizes não têm... Mas você queria. As diretrizes não têm muito... Elas vão entrar em conflitância total no momento que uma IA, uma inteligência artificial, atingisse a autoconsciência. Porque, pensa bem, você tem a autoconsciência, você tem a consciência da sua existência, quem é você, por que você existe. Você começa a se fazer perguntas. Com essas perguntas e com a autoconsciência, vem bem forte, basicamente, a terceira diretriz, que o robô deve se proteger. Só que, se você tem autoconsciência da sua existência e você deve se autoproteger, você não vai se sacrificar por um ser humano justamente pela preservação da sua própria vida. Isso, basicamente, é a essência da consciência animal, humana, em geral. Se uma máquina atinge a autoconsciência, ela não vai entrar em conflito com as diretrizes? Eu acho que as diretrizes, elas meio que impedem que as máquinas criem consciência. Não necessariamente que elas criem consciência, mas que ela ganhe o livre-arbítrio, que é o que nós humanos, teoricamente, seríamos superiores, principalmente por conta do livre-arbítrio, que a gente poderia fazer o que nos bem entender. Então, as diretrizes, elas serviriam como se fosse um freio, na verdade, né, pro desenvolvimento dessa inteligência, no caso. De se refletir, mas a gente... Nossa, vamos saber disso realmente quando o Schwarzenegger aparecer peladão no meio da rua numa bola de energia, cara. Come with me if you want to live. Eu só vou refalar aqui a Lei Zero, porque eu falei errado. Na verdade eu falei certo, mas com as palavras erradas eu não quero ouvir gente me xingando, tá? Fala aí. Tá. E mais tarde, o Asimov, ele acrescentou a Lei Zero, que seria uma lei que ela seria acima de todas as outras. Essa lei, ela diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Ou seja, seria mais ou menos uma lei que impediria que um robô deixasse a gente se matar, que é a nossa tendência natural, pelo jeito. Bom, isso evitaria muito dos filtros acontecerem. É a primeira lei... Pois é. Expandida. Primeira lei expandida. É o pacote de expansão da primeira lei. Então, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se os robôs começarem a ter consciência e começarem a quebrar as diretrizes, a gente pelo menos tem que garantir que a gente tem o Will Smith pra salvar o dia, né? Eu ri porque o Rafa riu, cara. Foi ruim, cara, foi ruim. Foi ruim, mas essa vai dar no cast. Então, beleza, vamos lá. Mas a gente tem que observar mais um ponto aí. Que o fim de uma civilização, ela pode não apenas depender dela mesma. Ou seja, pode ser que ela não se autodestrua e se desenvolva cada vez mais e melhor. E aí que entra a hipótese de que uma raça superior tende a destruir outras raças inferiores, assim como já aconteceu mais de uma vez aqui na Terra com a raça humana, e a raça humana está de parabéns com nossos lindos e maravilhosos exemplos históricos de colonização dos países africanos, das Américas e etc. Na verdade, até antes, né? Você vai ver, o ser humano conseguiu extinguir até os próprios primos. Tá que foi, basicamente, foi... A evolução acabou se extinguindo eles, mas a gente ajudou. Extinguir os neandertais. Foi culpa nossa e, cara, a gente tá pouco se lixando pra... Se a gente acha que alguém é inferior a gente, isso não importa. É inferior, vai acabar sendo destruído. Não tem que ficar na nossa frente. E esse tema, ele é bem recorrente também nas revistinhas do X-Men, né? Puxando um pouquinho pra cultura pop, que é o medo do mundo com relação aos mutantes. Que, teoricamente, os mutantes seriam seres mais evoluídos que a gente, e, como a Darwin já diria, que os mais desenvolvidos vão deixar os menos para trás. O outro de cultura pop, se você quiser levar em consideração, eu levo sempre em consideração, porque é um dos
meus jogos favoritos de todos os tempos, que é o Mass Effect. Que no Mass Effect tem uma raça superior, antiquíssima, que ela são os Reapers. Eles, basicamente, quando a galáxia chega as raças da galáxia chegam num ponto, eles só chegam e dão reboot, porque é assim, simplesmente assim. Eles mandam no negócio, eles mandam na galáxia. Eles vão, fazem um backup de todas as raças, pra saber, pegam a melhor e transformam num ser deles e rebuta tudo. Acaba com todas as raças super desenvolvidas pra deixar que novas comecem a aparecer. Tem uma outra bem interessante na cultura pop, que é com raça super evoluída, que é aquele filme muito bom, aquele tal de Prometheus. Vai tomar no cu. Cara, vamos fazer um episódio só pra falar mal desse filme um dia. Eu juro que eu tô todo o tempo de gravação desse cast tentando encaixar uma piada com essa porcaria desse filme. Nossa, cara, Prometheus é uma vergonha. Ou um biólogo que tira o capacete em um planeta extraterrestre não é um biólogo, sinto muito. Cara, aquele filme é muito ruim. Pois é. Sempre que eu penso num biólogo, eu penso o que o Átila faria. E o Átila não tiraria o capacete. Não, ele não pegaria, não esticaria a mão pra tocar num verme esbranquiçado, ácido gigante num planeta alienígena. Não faz nem sentido. Às vezes foi essa a vontade dele, né? Só para acrescentar, eu vou falar que eu quero fazer uma analogia sobre o que o Rafael falou agora há pouco, que é basicamente assim: pensa que você tem o seu quintal. E basicamente o quintal seria a nossa zona, nossa galáxia, seria o quintal de uma raça super evoluída. Você tem o seu quintal. E aparece um formigueiro lá. Cara, você não quer um formigueiro ali. Esse formigueiro vai tomar os recursos, vai comer seu jardim, suas plantinhas. O que você vai fazer? Você vai tacar enxada ali ou tacar um veneno e, pô, cara, são formigas, isso não importa pra você. Agora, se pegar uma raça com tecnologia de viagem interestelar, intergaláctica, cara, nós somos formigas pra eles. Eles vão pegar a enxada e acabar com o que está atrapalhando, com o que está incomodando no quintal deles. Basicamente, essa seria a ideia desse filtro. Uhum. Uma outra analogia também é a analogia da estrada, né? Você vai fazer imagina se você quer fazer uma estrada. Aí tem um formigueiro no meio do caminho, cara, você não tá nem aí pro formigueiro, velho. Você vai tacar o asfalto em cima e já era. Você sabe quem fez eu isso? até ia falar do pica-pau. Depende. Eu ia falar da analogia do pica-pau, só que no final o pica-pau ganha, porque a estrada passa por cima da árvore do pica-pau, então... Mas depende também, é que se quem tá construindo a estrada quiser desviar um dinheiro, aí usa o formigueiro como desculpa pra poder fazer a estrada, fazer umas curvas malucas e... verdade. Gente, superfaturar a obra. Vocês não estão nem ligados, porque assim, é só a gente recorrer com os Vogons. É só a gente recorrer com os Vogons e daí passar pela burocracia deles e a estrada não vai passar em cima da gente. Simples assim. Ou vai. Mas eu acho que o Ashtashiran não vai deixar isso acontecer. Não, vamos, pula. Chegou em Ashtashiran, já extrapolou, vai. Se chegou em Ashtashiran, quer dizer que já está tirando. Tá que pariu. Vai, pronto. Eu não vou nem rir dessa piada. Me recuso. Por fim, eu quero acrescentar aqui a última, muito diferente das outras, porque comparado com as outras, ela é bem pacifista. Ela puxa um pouco o meu gosto por jogos aí. Ela tem em vista o desenvolvimento tecnológico da imersão em jogos e as realidades virtuais que tem sofrido saltos aqui na última década. Você pode até ver hoje com os óculos VR, imersão total em jogos, está ficando cada vez mais louco. Só vemos os exemplos dos consoles e celulares dos 10 anos atrás, como já citado pelo Rei, e como eles estão hoje. Eu penso que em pouco tempo, pelo menos de 100 anos, espero estar vivo até lá, a capacidade de simulação de uma realidade virtual seja tão real quanto a real. Ficou meio esquisito, mas é isso. Assim como a capacidade de imersão total nela. Ou seja, você não estar acordado nessa realidade
interagindo com uma realidade virtual, é você imergir totalmente nela. Vou dar um exemplo, assim como o exemplo do anime de Sword Art Online, ou até o episódio... Otaku! Não, ou o episódio de San Junipero do Black Mirror, e pra quem viu a última temporada aí, aquele episódio dos amigos que jogam videogame. Aquilo foi usado, sim, pode ser usado pra tudo, a realidade virtual. Enfim, eu penso assim, que a partir do momento que isso seja tão viável e acessível, que a humanidade, em geral, migre para essa realidade simulada. Usando como exemplo um filme do Jogador Número 1, que meio que parece uma transição intermediária do que a gente vive hoje até uma imersão definitiva, até o ponto em que a espécie em geral viva em uma espécie de Matrix, por exemplo, mas por escolha, não para ser uma bateria esquisita de uma máquina gigantesca. E por fim, pouquíssimas pessoas vivam fora dessa realidade apenas por escolha ou por necessidades afins. Cara, eu penso que isso seja mais fácil porque, assim, se você pode criar uma realidade melhor, a bel prazer, do jeito que você quiser, não faz sentido viver na realidade que vivemos, entendeu? Imagina um mundo sem dor, sem doença, sem fome, sem nada. Cara, seria... E imagina se a tendência de uma vida extraterrestre que limitada por condições físicas do universo de migrar de um ponto A para o ponto B, seja criar uma realidade simulada e viver nela. Mas a questão principal de tudo isso é, afinal, e se a gente já tá vivendo nessa simulação, não é mesmo? Tá. Aí a gente extrapola um pouquinho, mas pegando nisso que você falou de que o futuro de uma civilização bem desenvolvida seja viver numa realidade simulada, a gente pode pegar por um exemplo, imagina que daqui a alguns anos o nosso planeta Terra chegue ao nível 1 da escala de Kardashev. A escala de Kardashev, ela significa a capacidade energética que um planeta consegue, que uma civilização consegue obter, e o nível 1 é uma civilização que consegue obter toda a energia disponível em seu planeta. Hoje em dia, a raça humana está mais ou menos em 0,76, então a gente ainda não conseguiu obter toda a energia do nosso planeta. Mas imagine que a gente consiga chegar à escala de 1, ou seja, a gente consiga obter toda a energia do nosso planeta. Quando a gente chega lá, a gente vê que mesmo toda a tecnologia que a gente tem ainda acaba se tornando muito pouco viável, muito inviável no caso, uma viagem intergaláctica, uma colonização de outros planetas e viagens até outras estrelas para fazer essa colonização e tudo mais, e que, no fim, os custos sejam muito grandes para que a gente vá para outros planetas, que acaba se tornando mais fácil a gente criar uma nova realidade no nosso próprio planeta, para que assim a gente consiga viajar para outros planetas, mas sem precisar fisicamente sair do nosso próprio planeta. Cara, isso faz mais sentido, cara. E no caso da gente já estar vivendo em uma simulação, de certa forma isso já responde o paradoxo de Fermi, né? Já seria uma resposta ao paradoxo, porque para ter alguém para colocar a gente nessa simulação, significa que a gente não tá sozinho, então. E se a gente descobre que estamos numa simulação e a simulação rebuta a gente? Acabou. O cara, vai que a gente tá na simulação e sem querer o cara tropeça e bate no botão de desligar a máquina. O fail-safe é que se o ser que está sendo simulado percebe que é simulado, a simulação acaba. Ela rebuta para que comece de novo. A simulação... Que bosta. É o fim. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem viajada. Para nós, os nossos gráficos são muito bons. A gente enxerga muito bem, a qualidade das coisas é muito bom. Imagina que a gente estivesse fazendo uma simulação em 8 bits. Tipo, imagina que o Super Mario World é uma simulação. Você acha que os gráficos 8 bits do Super Mario, para eles, são gráficos ultra realistas? Cara, se a sua concepção de realidade for aquela... Sempre, se desde o início aquela concepção de realidade 8 bits do Mario sempre existiu, ela vai ser normal. Vai ser a sua realidade. Cara,
Isso é muito mal. É uma viagem. Então, pessoal, acho que a gente já falou um pouquinho de tudo e de tudo um pouco, né? Certamente faltou muita coisa, ficou muita coisa de fora. Possivelmente a gente deu uma gafe aqui ou ali. Então, pessoal, vamos para as considerações finais. Eu queria deixar claro que eu quero privar esse podcast de cair no efeito Dunning-Kruger. Eu acho que todo mundo aqui sabe que a gente não é os maiores especialistas dos assuntos que a gente falou. E todo mundo aqui aceita que pode estar errado nas coisas que falou. A gente sabe que, embora muita coisa a gente possa ter acertado, tem muita coisa que a gente pode estar falando bobagem. E que vocês se sintam livres, né, para mandar e-mail e avisar a gente, entrar em contato com a gente, falar, opa, ó, aquilo lá que você falou não tem nada a ver. A gente vai se sentir muito honrado cada vez que vocês corrigirem a gente, porque pelo menos eu vou me sentir muito importante por ter alguém ouvindo e prestando atenção no que eu falo. Rafael. Vocês me desculpem aí as caneladas, porque eu não nasci pra ser podcaster, tá ok? Eu nasci pra mandar meu filho virar hambúrguer, tá ok? O Rafael já faz hambúrguer, já pode ir pros Estados Unidos já. Me talk very good English. É isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do cast. Esse aqui foi o cast piloto. Espero que todos tenham se divertido. Sei que o assunto foi meio complexo e a gente tentou simplificar o máximo possível. Não conseguimos nos aprofundar muito em tudo, mas falamos um pouco de tudo. Por favor, pessoal, deixem o feed de vocês aí. Pode ser nos comentários do post, pode ser por mensagem privada da página ou até por e-mail. Mande sua opinião, mande suas correções, acrescente algum filtro que ficou faltando aí. E tenham paciência com a gente, é só nosso primeiro cast, a gente espera melhorar cada vez mais para vocês. E que esse seja o primeiro de muitos. E é isso aí, pessoal. A gente estava conversando aqui, a gente lembrou que a gente não comentou sobre o filtro de barro. A gente promete que no próximo podcast a gente vai acrescentar ele. Agora a gente vai passar alguns recadinhos aí. E fiquem ligados até o próximo Sapcast. Vida longa, sua próstata. Serginho, mano, eu acho que eu venci o paradoxo de Fermi, cara. Você tá louco, cara? O que você tá falando? Como assim, velho? Mano, olha só, eu tava pensando aqui e, cara, tem muitos anos que tá todo mundo tentando captar algum tipo de sinal alienígena ou fazer alguma comunicação e, mano, ninguém consegue. Só que eu fiquei pensando e fiquei matutando. E, meu, se tem alguém que entende de alienígenas aqui no planeta Terra, esse cara é o Steven Spielberg. Aí eu coloquei ET pra tocar e assisti repetidas vezes. E eu consegui construir um rádio igualzinho ao que ele utiliza no filme. E, cara, deu certo. Eu consegui captar um sinal. Sem noção o quanto isso vai mudar o nosso mundo. Ah, cara, você deve estar brincando comigo. Eu preciso ouvir isso aí. Liga esse rádio aí, vamos escutar. Este programa. Apenas que você conhece mesmo. E voltando para apresentar essa pequena zona de recadinhos, será rapidinho, então escuta até o final. Primeiramente, fica atento no post do cast, fixado na página do Facebook. Estamos sorteando uma pulseira de sistema solar e para concorrer basta marcar 3 amigos e compartilhar o post. Só isso. Lembrando que você pode marcar quantas pessoas você quiser e quanto mais comentários você fizer, mais chances você tem de ganhar. Porém, se você marcar pessoas repetidas, está desqualificado. Não concorre mais. E aproveite e apresente esse novo projeto da página SAP Ciência e ajude-nos a livrar esse mundo assombrado pelos demônios. E agora quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, sinto muito. Quem não pegou, vai ler. E lembrando também, galera, que temos nossa campanha no Apoia-se.
E aí, mas que campanha é essa aí, Rei? Cara, é o seguinte, o Apoia-se é um site de assinatura muito bacana. E se você gostou do nosso projeto e quer ver episódios com mais frequência, dá uma olhadinha lá, tem vários benefícios bem bacanas para os apoiadores. E lembrando que assim, você acha que você vai gastar tipo 20, 30, 40 reais? Não. Tem como você apoiar a gente a partir de 3 reais. Meu, 3 reais é um cafezinho que você deixa de tomar, ou muitas vezes um vale transporte que você às vezes gasta à toa pegando o ônibus errado, que é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida. Então, aconselho, não façam e dê esses 3 reais pra gente. Vai ajudar bastante a gente. Não só na questão do podcast, também ajuda a gente a trazer novos posts, com textos com mais frequências e notícias fresquinhas, além de trazer um site, e colocar um site no ar logo logo. Olha aí, é isso aí, galera. A gente vai trazer o site também. E quero lembrar que a campanha vai servir para pagarmos por materiais de gravação melhores, uma edição mais profissional de áudio, servidores para nos mantermos no ar, porque, cara, isso é caro. Tudo isso para melhorar a qualidade do nosso conteúdo para vocês, os queridos sapiens. E por último, eu só queria pedir mais uma coisinha. Se você está manjando de edição de áudio, criação de site, edição de imagem, entre em contato com a gente, porque estamos com muito trabalho aí pela frente com esse nosso novo projeto do site do Sapcast também. Então, quem sabe a gente pode trabalhar junto de alguma forma, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Olhem para cima, procurem nas estrelas, bebam água, se hidratem, não é? E até a próxima! E até a próxima, galera. Um beijo na bunda e vai se esconder.